Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no podcast 1818. Hoje eu estou aqui com vocês com o quadro Reflexões que Impactam. E eu quero já aqui logo de cara pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito o 1818. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim. Eu acho que pelo tema vocês já devem ter imaginado que eu vou falar de um escritor, que é o Júlio Verne, que para mim é sensacional. E vocês devem já estar pensando, né, por que o Marcelo quer trazer no Reflexões o Júlio Verne. Então, para a gente começar o vídeo de hoje, eu vou dar alguns dados aqui sobre o Júlio Verne. Ele é francês, né? Ele nasceu na França no dia 8 de fevereiro de 1828, portanto, começo lá do século XIX. E ele morre em 1905, já no século XX, aos 77 anos. E ele, dentre as várias expertises e formação do Júlio Verne, ele foi escritor, poeta, dramaturgo, e ele escreve uma infinidade de livros sobre assuntos extremamente interessantes, misteriosos, e eu trago isso para vocês porque eu sou leitor assíduo, né? Eu amo ler, eu acredito profundamente no poder da leitura como um caminho para a emancipação humana. A leitura ela traz uma completude para nós, e sem contar os benefícios da leitura, né? Desde a construção de vocabulário, uma capacidade de interpretação cada vez maior, uma potência em termos de cultura que a própria leitura nos traz. Então eu vejo como a leitura como algo extremamente emancipador, necessário e fundamental para todos nós nesse planeta. E aí vem o Júlio Verne na minha vida, né? Eu tive contato primeiro com Viagem ao Centro da Terra, e aquilo foi assim uma descoberta para mim, porque desencadeou mais ainda a minha criatividade. Foi fundamental para que eu pudesse me interessar por outras literaturas, mas o Júlio Verne ele escreve com tanta maestria e com tantos detalhes que parece que aquilo é real, parece que verdadeiramente ele esteve naquele lugar, parece que verdadeiramente aquela história de ficção, ela é real, né? E aquilo mexeu demais com o meu imaginário, então eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer outras culturas, eu me sentia naqueles locais, eu me sentia dentro daquelas aventuras. Então por isso que o Júlio Verne, ele impactou demais a minha vida, porque vocês estão vendo aqui atrás, eu estou dentro da minha biblioteca, cujo nome é Biblioteca Antônio Lambert, que é em homenagem ao meu pai. Eu vivo dentro desse universo da literatura, dos livros. Então aqui vocês estão vendo só uma parte da minha biblioteca, ela é toda cercada aqui de livros. Então ele é responsável, o Júlio Verne é responsável por ter despertado em mim esse interesse tão profundo sobre a cultura, sobre a história da humanidade, sobre as civilizações, sobre conhecimentos variados, porque a literatura do Júlio Verne, ela traz vários elementos de conhecimento, então transforma a ciência em algo muito legal, muito interessante, muito carregada de aventura. Então eu acho que o Júlio Verne ele colaborou também para essa minha veia profissional, que foi a área das expedições científicas, das áreas e zonas arqueológicas, e toda a parte aí, boa parte do meu trabalho. É muito interessante, eu quero aqui citar alguns livros, né? Inclusive tem um livro do Júlio Verne que ele descreve aqui a nossa região amazônica, que é a Jangada. Poucos conhecem esse livro, é um livro muito legal, que eu também indico, eu tenho esse livro também. E temos aí uma infinidade, mais de 50 livros que o Júlio Verne escreveu,
Tem várias adaptações, inclusive para o cinema, e muitos desses livros, eles falam de locais que, claro, a grande maioria que Júlio Verne nunca conheceu. Então ele viajava sem sair da França, né? Ele ia para locais inóspitos, com conhecimentos muito específicos da geografia, do clima, do relevo dessas regiões, e ele, mesmo assim, relatava com muitos detalhes e com muita riqueza. Então, por que eu estou falando isso no Reflexões que Impactam? Justamente para trazer até vocês a seguinte reflexão. Pessoal, é fundamental a leitura. Então, se você quer dar um presente que possa causar um impacto na vida de alguém, dê um bom livro. Para os seus filhos, para os seus primos, netos, sobrinhos, dê livros. Festa de criança, dê livros. Porque existe uma possibilidade muito grande de um livro encantar uma criança, encantar um adolescente, ou um jovem, ou até mesmo um adulto, e aquilo mudar a vida da pessoa, porque você vai estar apresentando a possibilidade de um conhecimento que é infinito, que é para sempre, e que pode abrir portas em todos os aspectos para você. Então, se você deseja fazer algo através de um presente, algo bom para alguém, um bom livro é sempre um grande presente, porque eu garanto que isso pode transformar vidas. E Júlio Verne teve esse papel na minha vida. Sim, de fato. Na vida do Marcelo Lambert, Júlio Verne teve um impacto enorme. E eu vou contar uma questão muito rápida aqui. Eu morava sempre morei ali na região do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, e na Vila Guapira ali tinha uma biblioteca, não sei se tem ainda, mas uma biblioteca municipal, e eu não saía de lá, porque eu ia buscar os títulos do Júlio Verne, que tinham tradução para a língua portuguesa. E ali era um evento para mim, né? Ir até a biblioteca, levar o livro, devolver o livro e pegar um novo livro do Júlio Verne. E eu sempre voltava muito curioso para casa, para eu entrar naquela nova aventura e eu me colocar naquela nova aventura, e aquilo me deslocava o meu espaço-tempo, parece que eu ia para outra dimensão, e aquilo foi fundamental na minha formação, e eu tenho certeza, em muitos aspectos depois, na universidade, na escola, e todos os desafios aí que eu tive que enfrentar na minha carreira e na minha vida pessoal. Então, fica aqui, né, um conselho para vocês, que é exatamente conhecer, para quem não conhece ainda, a obra do Júlio Verne, ou dê de presente para os seus netos, para os seus filhos, enfim, primos, afilhados. Dê um título do Júlio Verne para ajudar e estimular a criatividade, que é tão importante na vida de todos nós. Eu vou dar alguns títulos aqui, né? Vocês têm A Jangada, que é um livro de 1880, que eu falei que é aqui na nossa floresta amazônica, que era pouco falada naquela época. Pensem bem, 1880, A Jangada. O Viagem ao Centro da Terra foi escrito em 1864, e se vocês lerem o livro, já leram o livro, ali traz elementos tão significativos sobre o planeta, e ele escreveu em 1864. É incrível pensar isso. Aí tem várias, né? Tem vários que eu podia citar aqui. Um Bilhete de Loteria, o Matias Sandendorf, O Caminho na França, Família Sem Nome, A Esfinge dos Gelos, Aldeia Ária, A Invasão do Mar, a última, que provavelmente foi a Invasão do Mar em 1905, A Esposa do Capitão Branican, de 1891. Então nós temos aqui uma infinidade, nas 5 Semanas e um Balão. Esse livro é muito, muito legal. Viagem ao Centro da Terra, como eu citei, A Terra à Lua, que é um livro muito legal, também esse livro é de 1865, hoje ele tem, se eu não me engano, em e-book. Enfim, 20 Mil Léguas Submarina, gente, 20 Mil Léguas Submarina. Esse livro traz assim, elementos
extremamente legais, assim, elementos muito, mas muito interessantes mesmo sobre o nosso oceano, o famoso Nautilus, Capitão Nemo, cara, é um enredo assim incrível, né? E eu indico a vocês, para quem quiser começar com Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, esses 2 livros são clássicos. Dê de presente, eu tenho certeza que quem receber vai ficar muito feliz e vai mexer muito com o imaginário e com a imaginação dessas pessoas. Bem, eu vou finalizar o vídeo então pedindo para vocês se inscreverem aqui no 1818. Não se esqueçam de se inscrever no 1818, deixar os seus comentários e, mais do que nunca, compartilhar muito esse projeto. E eu vou fazer uma sugestão, um pedido. Por que vocês não deixem aqui nos nossos comentários livros, títulos que vocês acham que é fundamental para que alguém, um indivíduo, possa ler e desenvolver o gosto pela leitura, o prazer pela leitura, e junto desse prazer, todo esse poder de criatividade que a leitura traz, de interpretação, de escrita, de ortografia, enfim. Ajuda aqui o nosso 1818, deixa aqui o seu livro, indica seu livro aqui, que eu tenho certeza que vai valer a pena. A gente até cria depois o link da Amazon, e quem quiser ajudar o projeto, pode comprar com o nosso link. Bem, desejo a todos vocês muita, muita e muita luz e, claro, até o próximo episódio do 1818. Um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.